Jornal da Manhã, segunda edição. Jovem Pan. Jovem Pan. Olha, dentro do nosso espaço político, vamos agora conversar com o prefeito de Laguna. Olha o Preto que está conosco ao telefone, porque a gente sabe que já começou o ano já com muita turbulência lá no município com relação ao recolhimento do lixo. E o Preto está conosco exatamente para falar sobre esse e outros assuntos. Oi, prefeito, bom dia. Bom dia a todos da rádio. Obrigado pela oportunidade desse momento de a gente poder falar um pouco sobre as coisas que são pertinentes à nossa querida Laguna. Já estive na rádio em outros momentos. Exatamente. E agora com a qualidade de prefeito, né, em exercício, é um privilégio poder voltar a falar com vocês. Muito bem. Agora me diz uma coisa, Preto, como é que está a situação do lixo? Já conseguiu? Final de semana eu estive aí, eu vi que tinha muito lixo, ainda tá, mas deu para regularizar a situação? De que forma você está tentando solucionar esse problema? Bom, a gente está trabalhando dentro das condições que nós temos, né? A gente absorveu a situação de uma forma que já vinha se arrastando num contexto meio caótico, né? Eu virei o prefeito dia 1º, mas antes, em dezembro, já em novembro, enfim, essa questão do lixo, do recolhimento, desde quando se encerrou o processo do contrato com a antiga empresa e foi feito em emergencial, que é algo paliativo, emergencial é algo que não é contínuo, ele começou a ficar capenga. Isso já vem de meses. No dia 31 de dezembro, um dia da virada, eu assumi dia 1º. Nós assumimos, para que vocês entendam, com 3 caminhões de lixo só na praia, para atender de Itapirubá ao Farol, entendeu? Todo o município, só 3. Então nós tínhamos ali 100% do nosso público, mais 200% do público de fora, numa soma de praticamente 150 mil pessoas que passaram por Laguna. Então nós tínhamos a cidade cheia e a condição muito fraca de lixo. Tanto é que as condições, com a chuva que ocorreu logo no dia 1º, dia 2, ali na sequência, colapsou. O que já era um problema, virou um colapso. Então a gente até mobilizou a mutirão para que pudesse nos ajudar. De qualquer maneira, de lá para cá, nós já notificamos a empresa e conseguimos com que hoje a empresa já esteja com 8 equipes, de 7 a 8 equipes fazendo o trabalho ao longo da cidade. Quem é a empresa que faz o recolhimento do lixo aí em Laguna, Preto? É uma empresa carioca, né, Plural é o nome dela, ela está na ordem emergencial. Em Bituba ela está, a mesma empresa, em contrato licitatório, nosso emergencial, para que vocês tenham uma informação paralela, né? Esse emergencial vai até quando? Esse emergencial vai até quando e como é que você pretende fazer uma licitação nova? Como é que é a situação? Sim, essa licitação já era para ter sido feita na gestão passada, não houve o interesse do gestor de fazê-la, mesmo tendo o processo montado. Então, esse é um emergencial onde já está aditivado, inclusive o prazo. Já tinha encerrado o emergencial, eles aditivaram o prazo emergencial. Processo licitatório a gente está montando ou atualizando, né, o que já estava praticamente editado na gestão passada e que não foi contemplado, né, não quiseram fazer, então a gente vai ter que fazê-lo. De qualquer maneira, como ele é um compromisso de tempo, tu assina uma licitação e ela vai durar durante um período, a gente precisa fazer um processo licitatório que seja convergente com os nossos propósitos de futuro próximo, já que quero começar a iniciar urgente também o trabalho de reciclagem. O que eu quero dizer? A modalidade de recolhimento do lixo e de jogar tudo, esse modo, né, de recolher o lixo e botar tudo num local só e queimar ele no aterro, queimar que eu digo jogar, esse modal, além de obsoleto e antigo, ele é muito custoso. Então a gente já está trabalhando outros vieses para que vá muito menos lixo para o aterro. A gente quer buscar trabalhos que oriundos da reciclagem, né, que possa inclusive gerar renda dentro do processo de cooperativismo. Isso é um trabalho embrionário que a gente tende a tirar do papel ainda em 24. Então, entre o que precisa ser feito e o ideal, a gente está com esse problema do recolhimento de forma emergencial. Então, a tendência é que haja, em janeiro, ainda o processo licitatório
de uma forma que possa servir, entre aspas, de guarda-chuva para esses dois modelos, o atual migrando para um modelo mais moderno, com menos impacto ambiental e com menos custo para a população. E esse emergencial tem atendido ou você tem sentido dificuldade ainda? Tive que chamar na chincha o dono da empresa, né? Ó, o negócio é o seguinte, agora tem prefeito em Laguna. O cara veio do Rio de Janeiro, teve 2 reuniões comigo, tiveram 2 reuniões comigo, desculpa a falha no plural, e nós tivemos que notificar a empresa oficialmente para justificar a nossa tristeza com a não prática do contrato, né? E aí, a partir disso, nós conseguimos melhorar a atenção e, inclusive, ao ponto de que Laguna, com a condução do Preto e do Leandro, teve o primeiro ato de limpeza de recolhimento do lixo, por exemplo, de Itapirubá, parte sul, que compete à Laguna, que na história, já há 8 anos, a empresa não recolhia lixo lá. Então, quer dizer, a praia de Laguna tinha 8 anos que não era recolhido por Laguna o seu lixo. Essa competência que era nossa estava sendo cumprida por Imbituba. Então, quer dizer, a gente vai ajeitando as coisas, tendo a responsabilidade que nos compete, mas também trabalhando os vieses do modal do recolhimento, para que a cidade não seja mais uma cidade tão suja, nem na forma de recolher e nem no seu visual. Agora, bom dia, prefeito Cripa, o mexicano. O seu delay lá da Barra do Camacho, aliás, da Barra do Camacho não, da Barra da Laguna, está mandando aqui até uma imagem, um vídeo, tudo, dizendo que o caminhão do lixo passou agora pela manhã e já está fazendo o trabalho lá, né? Já estão fazendo a limpeza. Agora, além do lixo, nós temos outros problemas mais sérios e agravantes no município de Laguna, que é a questão também da iluminação pública. Nós temos alguns trechos que ainda os postes estão nas escuras. O senhor já está tomando providência? Para que vocês entendam, da mesma forma do lixo, e também está a questão da luz. Não tanto da forma emergencial quanto a contratação da empresa neste caso, mas a luz, para quem acompanha a Laguna há anos, isso não é uma questão política, isso é uma questão de fato, né? A condução da forma do serviço de luz, ela sempre foi de uma maneira que não havia transparência, nem na condução dos trabalhos, nem no uso do recurso, nem no acompanhamento das empresas que nas últimas 2 gestões passaram por aqui. Isso tanto é que a reclamação da iluminação pública é algo recorrente há muito tempo. Para equacionar isso, nós estamos fazendo, né, uma análise do contrato, a forma como é gerida a empresa, a gestão da luz, quer dizer, nós já mudamos no dia 1º esse modelo, tirando atores políticos que, no nosso entender, não tinham condições, nem talvez a capacidade de fazer a fiscalização e o trabalho, capacidade que eu digo, muitas vezes é política, né, de fazer a fiscalização em prol da população. De certa forma, tinha a capacidade de fazer a fiscalização em prol do grupo político, aí sim, eles eram muito bons nisso. Então, a gente precisava fazer a proteção desse institucional em prol da coletividade. Então, a gente tirou as pessoas, nós tiramos a maneira enraizada de uso dessa máquina pública, para transformar isso, deixar isso mais claro, né? Iluminar esse trabalho que se vinha muito escuro, e na escuridão, na penumbra, tudo é possível. Os desvios, os desalentos, né? Laguna chegou a ter 24% dos seus postes queimados em dezembro, aliás, na gestão passada, quer dizer, no último ano. Então a gente vem equacionando sobre isso. É uma pena, muito dinheiro da COSIP foi desviado, muitos dinheiros da COSIP se perderam, foram comprados materiais que a gente não consegue entender da onde, como e aonde estão. Então a gente está só no 10º dia, estamos atendendo a população, ao mesmo tempo que avaliando o passado recente, para que a gente possa entender o que nós absorvemos, né? Porque nós pegamos o barco andando, deixar claro como estava e apresentar esse modelo que a gente entende que é melhor
para a cidade. Você acionou alguma coisa, você disse que falta material e tudo mais, você chegou a acionar, por exemplo, Ministério Público, polícia, alguma coisa nesse sentido, até para verificar a situação, onde esses materiais se encontram ou não? Nesse sentido, como Laguna, o prefeito anterior, não teve a responsabilidade administrativa e legal de legalidade de cumprir uma parte na transição, que é me passar o inventário e patrimônio da prefeitura, a gente vai ter que fazê-lo da nossa forma. É como se o caixa da prefeitura fosse 24 horas e eu rendesse a anterior pessoa. Ela é obrigada a me passar o caixa para que eu possa assinar e dizer, olha, realmente é isso que tem, é dessa forma que eu assumo. Como o prefeito Samir não teve a responsabilidade de fazê-lo, eu preciso fazer para que eu possa mostrar para o Tribunal de Contas e Ministério Público, é a partir daqui que eu estou partindo. Então, a gente está fazendo da nossa forma, com responsabilidade, esse levantamento para a gente dar um marco zero. Como não é algo que eu preciso resolver, que me permite resolver primeiro e depois abrir a porta, a gente já inicia com a porta aberta, atendendo as pessoas. Então, nós estamos trabalhando em paralelo. Um fator que é importante, né, a gente chegou na prefeitura sem ter conhecimento nenhum do que tinha lá, porque nós não tivemos uma transição. Então, a gente também está identificando, em breve resumo, sem querer, aliás, sem ter medo de dizer, a gente ainda não sabe o que deveria ser da iluminação pública e o que não tem, o que tem e o que não tem. A gente ainda está identificando, porque precisamos saber o que foi comprado nos últimos anos, nos últimos meses, para saber onde foi gasto e saber o que deveria ter de estoque, por exemplo, né? Uhum. O que se sabe de certeza, que eu posso afirmar, que infelizmente houve um estupro institucional com desvios de todas as ordens e infelizmente de todas as montas. Laguna foi, vamos dizer assim, houveram desvios de todos os montantes. Isso eu já posso confirmar para vocês, mas eu preciso ter a responsabilidade de documentar. De uma forma ou de outra, eu digo para vocês que esse estado caótico que a gente absorveu, a gente já está diminuindo esse caos, tornando a máquina pública mais eficiente, mais transparente. E na questão da iluminação pública, nós iremos aplicar a linha de uma PPP, que é o que todas as grandes cidades que têm tido êxito na gestão da iluminação pública, né, algo inovador, estão aplicando. Então, Laguna vai no mesmo viés, aplicando os modelos que têm dado certo nas cidades, que são referências na iluminação pública. Na iluminação pública. Ok. Preto, obrigada pela sua participação. A gente vai conversar outras vezes, com certeza. Boa sorte aí na condução a gente tem que dizer, não é só da cidade, dos problemas também, tá? E a gente está sempre à disposição aqui na Rádio Jovem Pan. Muito obrigado, estou à disposição. Uma próxima que queira me chamar, eu vou até a bancada com vocês. Para mim é uma oportunidade, um privilégio. O importante é que nós estamos aqui, de portas abertas, para falar o que a gente entende que é a verdade para a população e que é o que a gente entende que é diferente para a nossa cidade. Então, nós estamos pegando uma bagunça e vamos resolver, porque a cidade e a vida vai melhorar. Então tá bom. Bom final de semana, um abraço. Obrigado para vocês também. Tá aí então Preto Cripa, prefeito de Laguna, conversando conosco, né? Conosco a situação aí, duas situações bastante difíceis realmente. Olha só, 24% dos postes estavam sem as lâmpadas, né? Sem lâmpadas quando ele assumiu. É uma situação difícil, tomara que a situação seja resolvida rapidinho. Aliás, tem um trecho ali que depois da balsa ali que vai até pro Farol, naquela região ali, 4, 5 empresários que compraram as lâmpadas e colocaram aí no poste. Aí o Samir teve a cara de pau em novembro, no final do ano, dizia que ele tinha feito aquilo ali. E aí, inclusive, até nós falamos aqui depois, os empresários ligaram, não foi ele que fez, quem fez foi nós, no nosso bolso. Ele não fez nada. Ainda bem, né? É isso, então.